estamos aqui com uma aula, tá bem? Não se trata também de um curso de teologia pura, mas é uma aula de teologia pura e estamos abrindo a palavra do Senhor, lembrando que é teologia pura porque foi o Senhor Jesus que nos ensinou diretamente, e graças a Deus por isso. O Sermão da Montanha, aqui na versão da CNBB. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade construída sobre a montanha não fica escondida. Veja só o Senhor Jesus, ele aumentando o tom, tá? Aumentando o tom. E por que o Senhor Jesus ele vai aumentar o tom? Porque ele está falando com muita força, com muita convicção. É para ser entendido e atendido, irmãos. O Senhor Jesus ele não é um contador de história para poder nos distrair a mente. Ele quer ser entendido e atendido. Então ele aumenta o tom. Você vai ler a expressão dessa maneira aqui, ó. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade construída sobre uma montanha não fica escondida. É assim que o Senhor Jesus pronuncia no texto grego. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma caixa. Veja só a ironia voltando aqui. Mas sim no candelabro, onde ela brilha para todos os que estão na casa. O Senhor Jesus ele começa a falar então aumentando o tom. E por que vai aumentar o tom? Porque daqui a pouco nós vamos entrar nas outras explicações do Senhor Jesus, nos outros ensinamentos do Senhor Jesus, aonde o Sermão da Montanha vai ficar cada vez mais denso, mais pesado. Ele começa com as bem-aventuranças, depois ele vai apertando o nó e vai aumentando o tom. Aumentando o tom porque ele quer ser entendido e atendido. Essa noite nós estamos sendo responsabilizados pelo Espírito Santo em produzir frutos, por causa que esta palavra é para nos tornar puros, puros de coração. E qual é a vantagem de ser puro de coração? Disse Cristo, você vai ver Deus, você quer mais? Mas como que eu vou purificar o meu caminho? Diz a palavra de Deus, observando-o conforme a tua palavra. É assim, meus amados irmãos, que nós somos purificados no coração. A palavra vem, purifica o coração, limpa o nosso coração, e agora nós estamos prontos para poder produzir os frutos do reino de Deus, e esse fruto vai permanecer. Por isso Cristo tem direito e autoridade de dizer, eu quero ser entendido e atendido. E ele vai dizer essa palavra muito forte aqui. Deixa eu ler aqui na versão protestante, tá bem? Capítulo 5. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Versão católica. Uma cidade construída sobre uma montanha não fica escondida. Mais uma vez fica evidente que você foi chamado para o reino de Deus. Mais uma vez está evidente de que você, nessa geração perversa e maligna, recebeu uma insígnia do reino de Deus. Qual que é a insígnia? Aí o Cristo vai aumentar. Primeiro você é o sal da terra, você pisa no chão. E depois, agora você é a luz do mundo. Terra, meus irmãos, quer dizer que nós temos um testemunho local. Esse testemunho local são para as pessoas que te conhecem. Testemunho local. É importante que as pessoas que te conhecem saibam que você foi transformado pela palavra de Deus, tocado pela palavra de Deus. Vamos ser sinceros. Nós, evangélicos brasileiros, nós estamos descuidando bastante do bom testemunho. Não tem como evitar a difamação, tá bem, meus irmãos? Nós vimos aqui na aula da semana passada. Bem-aventurados sois vós, quando, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Seja bem-vindo, irmã Fabiana, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos trabalhando aqui, Mateus capítulo 5, vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Agora, nós estamos com essa aula gravada, depois a senhora, junto com os irmãos e as irmãs, poderão retomar esta aula, tá bem? Então o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, você tem um testemunho local, então nós estamos assim, descuidando muito do nosso testemunho pessoal com aquelas pessoas que estão no chão junto com a gente. Sabe que o apóstolo Paulo, ontem eu estava aqui lendo a palavra de Deus em Romanos, capítulo de número 14, e o apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação em não colocar tropeço para as pessoas que ele chama de fracos na fé. Não receba o irmão fraco na fé com contendas de palavras. Não aumente as dúvidas das pessoas. É o que o apóstolo Paulo fala. Então nós temos que caminhar muitas vezes carregando a pessoa que é fraco na fé
Porque Paulo diz, Cristo morreu por ele também, o fortão. Então aquele que é fraco tem o mesmo valor do que você que é fortão. Como assim? Você come de tudo, nada te escandaliza. Aquele que é fraco só come legumes. Então Paulo está dizendo que se nós quisermos cumprir a lei de Cristo, nós não vamos fazer mal ao próximo. Só que nós evangélicos brasileiros, a gente está em débito com essa questão do reino de Deus, de cuidar do testemunho pessoal que nós temos com as pessoas que estão perto de nós. Não significa que nós vamos ser indefectíveis, tá bem? Perfeitos ou santarrões. Nada disso, irmãos. Mas nós temos que ter zelo e, no mínimo, nós sermos autênticos, diretos e verdadeiros com as pessoas. Agora, como a gente vem se descuidando disso, outros valores do reino de Deus vão ficando aquém para nós. Deus não nos entregará a chave do armário dizendo, pega o livro que você quiser aí, sendo que nós não tomamos conta nem daquilo que está sobre a mesa. Deus é cuidadoso. Daqui a pouco nós vamos ver, assim que Deus nos der condições, o Senhor Jesus dizendo o seguinte, não lanceis as vossas pérolas aos porcos. De igual forma, Jesus não vai dar para nós o reino dele, o tesouro dele, se a gente não preserva o mínimo que recebeu. Então Cristo está dizendo, já não tem mais volta. Você já é sal da terra. Está pisando no chão. Você tem um testemunho local. Você tem uma comunidade local. Tem gente que te conhece. Tem gente que gosta de você. Não estou esperando que você seja perfeito, mas que pelo menos você seja verdadeiro. Que você seja verdadeira. Que você venha a ter uma ruptura com a mentira. A mentira ela tem muitas sutilezas, meus amados irmãos. A mentira ela tem muitas faces, muitas máscaras, muitas maneiras de se propor para nós e nós abraçarmos a mentira. E nós vamos tendo uma vida inautêntica diante de Deus e da sociedade. Chega um momento que você está usando a máscara. Eu vou dizer, usar a máscara não salva, te mata. Nós temos que tomar cuidado em sermos mascarados diante de Deus e diante das pessoas que confiam em nós. Não dá para a gente dizer tudo que a gente pensa o tempo todo para todo mundo. É verdade, porque o Cristo nos disse, seja prudente como as serpentes. Não seja um bobo alegre. Você tem que saber para quem é que você vai confiar as suas verdades. Abrir o seu bom tesouro, abrir o seu coração, até a porta da sua casa. Tem que tomar cuidado para quem que você vai abrir. Não pode ser para o ladrão. Para o ladrão a gente tem que fechar a porta. É por isso que o Senhor Jesus ele usava parábolas. Ele dizia verdades, mas a pessoa que não era da verdade ficava do lado de fora. Quem era da verdade vinha para dentro do Evangelho. Era assim e permanece até hoje. Nós somos o sal da terra e a gente cuida do pequeno rebanho que Deus nos deu. Cuida da nossa casa, cuida da nossa morada, cuida dos seus filhos, cuida bem das pessoas que te querem bem. Começamos por aí. Só que o Senhor Jesus ele vai ampliar o nosso testemunho. Se Deus percebe que você é zeloso do bom nome dele e do testemunho que ele criou na sua vida, ele vai ampliar a sua influência sobre as pessoas. Deus quer usar você para influenciar pessoas para que elas entrem no reino de Deus. E para que aquelas que estão no reino de Deus não saiam, pelo amor de Deus. Não saiam. Deus ele quer utilizar a sua vida com esse propósito, amado irmão e irmã. Quer usar a sua vida para influenciar pessoas para o bem, para ficarem dentro de casa, dentro do reino de Deus, dentro das comportas do reino dos céus. É importante. Muitas pessoas estão abandonando a fé e usam como álibi para irem embora o seu testemunho e o meu testemunho. É certo que muitas vezes a gente não tem mais como fazer mais nada, porque existe difamação, existe calúnia. Os apóstolos foram difamados e caluniados, os profetas foram difamados e caluniados, o Senhor Jesus foi difamado e caluniado. Uma palavra que o Senhor Jesus disse de um jeito, entenderam de outro e levaram isso aí ao extremo. Pode acontecer com você também, que muitas vezes usando o seu bom porte, o seu bom testemunho, alguém difame você. Mas se você está em pé diante de Deus e sincero diante de Deus nessa geração corrupta, então receba a palavra. Deus vai te preservar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da mortandade que se alaça até no meio da escuridão. O Senhor Deus ele vai fazer questão de guardar o seu filho dentro do seu tabernáculo. Como está escrito, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Onipotente, descansará. Mas para isso,
guarde diante de Deus a sua sinceridade, a sua autenticidade. Nunca se aparte no seu coração da lei do Senhor. Nunca se aparte do Evangelho, da sua sinceridade. Não descuide, amado irmão e irmã, da sua vida de confissões diante de Deus, da sua vida de orações diante de Deus. Seja sempre o primeiro a orar em qualquer situação. Nem espere, meus irmãos, chamar você para orar. É bom, mas seja o primeiro a levantar uma palavra de oração a Deus, em ação de graças, pedido de socorro, pedindo clemência, perdão ao Senhor. Por quê? Você tem que ser mais rápido que o diabo. O diabo é o acusador dos irmãos. Antes que ele comece a inventar uma acusação contra você, já chega para Deus e se derrama diante do Senhor. Seja mais rápido do que ele. Vós sois o sal da terra. Aí o Cristo vai dizer, e a luz do mundo. Ele vai ampliar a sua influência. Ele vai ampliar o poder de convencimento que você tem. O testemunho que você tem na sua comunidade, o testemunho que você tem na sua igreja, o testemunho que você tem diante dos anjos eleitos, de acordo com o apóstolo Paulo. Que nós temos esse testemunho. E de acordo com o apóstolo Pedro também. Diz que os anjos atentam para estas coisas. Olha só a nossa responsabilidade. Deus nos chamando para nós brilharmos no mundo. Ampliou, né, meus? Ficou pesado. Para você, para mim, para qualquer pessoa que assistir essa aula. Ficou pesado. E por que nós temos que fazer isso? O Cristo disse. Por quê? Porque não se pode esconder uma cidade que foi edificada em cima de um monte, meus irmãos. Cristo, ele é a pedra. Aí, de acordo com o profeta Daniel, Cristo é aquela pedra pequena que foi cortada sem o auxílio de mãos, que bateu na estátua de Nabucodonosor, a estátua se despedaçou toda e a pequena pedra se transformou num grande monte. Cristo é um grande monte, meus irmãos. Cristo, ele é evidente no mundo espiritual e também na sociedade. Não dá mais para esconder a pessoa do Senhor Jesus, o Evangelho do Senhor Jesus. Quando começou lá no primeiro século, era só uma pequena pedra. Mas hoje já alcançou proporções assim gigantescas. É inegável. Por isso o Senhor Jesus disse, não tem jeito, meus filhos, de vocês se esconderem mais. Não tem como vocês se esconderem mais. Porque vocês são a cidade edificada sobre o monte. Cristo é o monte, você é a cidade. E por você ser uma cidade, não tem como esconder você mais. Aliás, Deus não quer te esconder. Aliás, todas as vezes que o profeta tentou se esconder, Deus foi atrás dele. Lembra do profeta Moisés? Deus foi lá e pegou ele lá no Monte Sinai, meus irmãos. Achou ele. E no meio de uma sarça ardente chamou o profeta. Vocês lembram lá do profeta Jonas? Estava lá no ventre da baleia, nas profundezas da água. Deus foi lá, tirou o homem e trouxe ele para a praia. Lembra do profeta Elias? Estava lá na sua caverna. Aí Deus disse, o que é que você está fazendo aqui, Elias? Por quê? Porque quando Elias chegou, Deus já estava lá esperando ele. O que você está fazendo aqui? Então vai ser muito comum, de vez em quando, a gente querer se esconder da nossa sociedade, amigos, irmãos, parentes e dos nossos inimigos também. É muito comum, de vez em quando, nós baixarmos a guarda, baixarmos a fronte, ficarmos desanimados, desalentados, atribulados, angustiados, meus amados irmãos. É muito comum, se você está na peleja, se você está militando o bom evangelho do Senhor Jesus, você quer ir até o fim, mas você é um combatente tão bom, que você se sente só, desamparado. Será que eu fiquei só aqui, como diz Elias? E a Jezabel está toda poderosa? A solidão bate no coração, a angústia, o desespero, dá vontade de baixar mesmo a guarda e falar, seja o que Deus quiser. Mas o Cristo está dizendo, não tem mais jeito, filho. Você é uma cidade edificada sobre um monte. Você já se tornou uma pessoa influente sobre os seus irmãos. E os anjos sabem que você existe. Só que o inferno também sabe que você existe. Não tem como você parar a sua caminhada. Diz a história que um dia Napoleão ele estava com as tropas dele e ele estava avançando sobre a Inglaterra. E ele estava começando a perder a batalha. Naquele momento ele chamou o rapaz da corneta e disse para o rapaz, agora você tem que tocar para a gente retroceder. Dê o toque de retroceder. Aí o rapaz ficou olhando para Napoleão. Você não está me obedecendo? Não vê que eu sou o general do exército? Estou mandando você tocar para o meu exército retroceder. E o rapaz começou a tremer.
começou a tremer e olhando para Napoleão, ele falou: Senhor, eu não posso. Mas como que você não pode? O Senhor proibiu que nós aprendêssemos o toque de retroceder. Eu não sei qual que é o toque de retroceder. Aí o Napoleão disse: então, rapaz, está esperando o quê? Toca para avançar. Toca para avançar. E diz a história que ele venceu aquela batalha. O que significa nesta ilustração? É que nós, amados irmãos, pertencemos ao exército do reino de Deus, fomos chamados para uma cidade edificada sobre o monte, não tem mais como esconder o fato de você ser filho de Deus, teu nome já foi declarado no reino dos céus. No dia que você se conformou com a cruz de Jesus Cristo, o Senhor Jesus te apresentou para o Pai e para os anjos, não tem mais volta. Agora você já é conhecido diante de Deus, diante dos anjos e diante da sociedade. O que se espera agora? Que você avance. Tenha os seus momentos de tristeza, vá até o horto da oração, como foi o Senhor Jesus, se derrama diante de Deus, assim como os salmistas fizeram, peça para Deus retirar o espinho da carne, assim como o apóstolo fez, mas leia depois o autor aos Hebreus, dizendo que pela fé, aí você vai ler a galeria dos homens da fé, dos quais o mundo não era digno. E o mundo tem que ficar assim, pasmado, em ver que depois de você ter lutado tanto, você não esmoreceu, não desistiu. Poderia estar lá pior, 7 vezes pior, mas olha você aí, ainda perseverante, porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para a tua salvação. Você é crente para avançar para a salvação. Foi chamado para vencer o mundo, o diabo e a carne. É isso que diz a palavra de Deus. Nós não somos como os demais, que retrocedem, mas os que avançam para a conservação da alma. Autor aos Hebreus, capítulo de número 10. Daqui a pouco nosso Senhor voltará. E quando Ele voltar, vai pegar você surrado, suado, machucado, com hematomas, mas crente, meu irmão. Crente, mano. Cheio de fé no Espírito Santo. Entristecido muitas vezes, mas ali, ó, alegre no Espírito Santo. Este é o Evangelho puro de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês são a luz do mundo. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma caixa, ironia do Senhor Jesus, mas sim no candelabro, onde ela brilha para todos que estão na casa. Você acha que eu acendi você para quê? Você acha que eu coloquei o Espírito Santo para brilhar na tua vida para quê? Foi justamente para que você seja uma tocha no mundo. Meu Deus do céu, eu não gostaria de ter recebido esta vocação, esse talento, esse ministério, esse chamado. Você não gostaria, mas já recebeu. E o Senhor Jesus disse: eu não acendi a tua lâmpada para você ficar dentro de uma caixinha. Outra ilustração diz para nós que os elefantes não conhecem a força que eles têm porque eles são criados com uma cordinha no pé. Depois eles crescem e não sabem que aquela cordinha de 2 metros ali pode ser rompida facilmente só com um solavanco. A mesma coisa acontece com nós cristãos. Nós não sabemos o que é o poder do Evangelho porque nós estamos acostumados muitas vezes a fazer confissões de uma vida sem Cristo. Nós fomos acostumados a viver com vícios, com erros, com fracassos. Talvez a gente ainda não experimentou as alturas, meus irmãos, onde as águias voam. A gente está acostumado sempre ao chão de loja, ao chão da terra. Até ser, sabe, sal da terra, estou acostumado, mas esse negócio de ser luz do mundo é demais para mim. Nós não conhecemos as altíssimas promessas que Deus tem pelo Evangelho para cada um de nós. Porque quando você começa a crer naquilo que Deus prometeu, você se torna ousado. William Carey, por exemplo, que foi evangelizar a Índia, diz a história que ele chegou a perder a família dele na Índia. Ele foi abandonado pelos comissários das missões da Igreja Batista. Por quê? Porque enviaram o missionário e esqueceram ele lá. Ainda assim, diz que William, ele não desistiu da carreira dele. Vocês podem assistir aí na internet, tem um filme que é Uma Luz na Escuridão, recomendo para vocês. Um filme tocante, emocionante, e a história vai muito mais profundamente. Uma das frases de William Carey era essa: faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. Que o Senhor esteja te tocando nessa hora aí. Faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. Ele começou dizendo que você era sal da terra. Agora ele usa o seu testemunho para você ser luz do mundo. Isso é algo forte para os nossos corações.
É Deus que está contando com você para você iluminar muita gente com seu testemunho, com a sua fé, com esse ministério que você tem aí. Não importa a proporção que ele tenha, se ele está aí na sua garagem, na sua sala, ou se ele está retido aí pelo governo. Não importa se é um grande templo. Disse o Senhor Jesus, e isso é teologia pura de nosso Senhor Jesus. Eu não acendi a tua lâmpada para você ficar apequenado dentro dessa caixinha de fósforo debaixo da cama. Porque além de estar dentro de uma caixa, ainda está debaixo da cama. É hora de você se levantar e resplandecer, como diz Isaías no seu livro, capítulo 60 ou 61, se eu não me engano. Levanta e resplandece, porque sobre ti já vem a luz do Senhor, a salvação do Senhor. Então, creia neste Evangelho. Você faz parte desse pequeno grupo de irmãos e irmãs aqui que está estudando conosco. Somos em 8 pessoas, mais a presença de Deus e dos seus anjos invisíveis. Graças a Deus. Se a gente pudesse ver a turma toda por aqui, a gente ficaria até calado. Sinceramente, se eu visse o Senhor Jesus por aqui, eu estaria mudo, esperando que o Senhor Jesus mesmo nos ensinasse. Mas Ele nos deu essa graça para que nesse momento a gente possa aqui estar transmitindo aos irmãos essas singelas palavras do Evangelho. Ele complementa para nós, amados, para a gente terminar aqui, nesses minutos finais, versículo de número 16. Assim também brilhe a vossa luz diante das pessoas. Não se esconda mais. Teve uma oportunidade? Use essa oportunidade. Você não precisa ser snob, não precisa ser tudo aquilo, mas seja aquilo que tem que dar para ser. Então, naqueles poucos minutos que lhe derem, naquela pouca oportunidade, vai lá com fé, com simplicidade, fala com alegria do Senhor Jesus, os benefícios da cruz, o poder do Espírito Santo. E eu até dou um conselho para os irmãos e as irmãs: deem mais ênfase às boas novas, à boa notícia, e menos ênfase aos castigos. Existe muita doutrinação para as pessoas e tem gente deprimida na igreja porque ela chegou ali necessitada de ouvir uma boa palavra e ela acaba sendo repreendida. Até gostaria de voltar, mas não vai voltar porque ela foi atrás de cura e recebeu outro machucado. Então, naquilo que depender de vocês, deem muito mais ênfase às boas promessas do Senhor Jesus. E deixe para que essas partes do pito, sabe? Das repreensões, as carraspadas, deixa para esse pessoal aí que gosta mesmo de sentar o rei nos outros. Porque o Senhor Jesus ele vai dizer para nós depois o seguinte: com a mesma medida com que vocês mediram, vão medir vocês também. O caminho é estreito, a porta é também. Só que nós já estamos no caminho, que é Cristo Jesus. Não significa que o Evangelho não tem repreensões. Tem repreensões. Mas vocês viram como que o Senhor Jesus repreende? Ele repreende usando ironias. Quem entender, entendeu. Quem não entender, não entendeu, meus irmãos. O livro de Provérbios diz o seguinte: ainda que você mate uma pessoa de tanto espancar ela, nem por isso ela vai se tornar mais sábia. Repreenda o sábio, e ele vai te amar por isso. Mas não repreenda o tolo, ele vai te odiar. Quer dizer que uma palavra de repreensão para alguém que não tem entendimento não vale de nada, só vai causar mais ira. O que faz você? Use o bom senso como o Senhor Jesus. Contou parábolas, foi irônico, quem entender, entendeu, quem não entender, fica de fora. E mesmo assim ainda crucificaram o Senhor Jesus, acusando ele falsamente de coisas que ele não disse. Assim também brilhe a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Aqui, meus irmãos, quando você fizer uma boa obra para alguém, você vai fazer essa boa obra. E essa boa obra vai se espalhar. O bom testemunho vai se espalhar. A boa pessoa que você for vai ser muito bom para todo mundo. Primeiro para você e depois para as pessoas. E eles vão começar a louvar ao vosso Pai que está nos céus. Mas eles nem conhecem a Deus. Só que todas as vezes que te elogiarem, é ao seu Deus que eles estão te elogiando. Todas as vezes que eles te reconhecerem, é ao Senhor teu Deus que eles estão reconhecendo. Todas as vezes que eles quiserem se congratular com você, é a Deus que eles estão fazendo isso aí. Por quê? Porque eles não veem Deus, mas veem você. E quando veem você, vem Deus em você. Então aprenda inclusive a conviver com reconhecimento público, com simplicidade, com humildade, porque isso aí é a insígnia do reino de Deus, com tranquilidade. Receba com carinho todo tipo de gratidão que tiverem com você, todo o mérito que derem com você, mas é lógico, em teu coração seja como Maria, guarda no teu coração com humildade,
porque depois você vai debitar a Cristo, vai devolver a Cristo, passar a Cristo tudo aquilo que você recebeu dos homens. Aprenda a receber reconhecimento daquelas pessoas a quem você fez o bem. E depois você vai tributar isso para Deus. Mas nunca se vanglorie. O livro de Provérbios diz: se houver elogios, que venham das outras pessoas e não de você mesmo. Você não precisa louvar a você mesmo, porque fazendo isso, cai-se na condenação do diabo que se ensoberbeceu. Nós somos chamados para sermos os imitadores do Senhor Jesus, na sua simplicidade, na sua humildade e iluminando um monte de pessoas, embora que aquele que é cego não vai valorizar a luz. Só que ele pode ser cego e não surdo, vai ouvir a sua voz. Se ele for surdo, ele pode não ser mudo, pode falar alguma coisa. Às vezes pode ser surdo, cego e mudo, mas não é paralítico. Pode ser sensível. O Evangelho na sua vida, que seja o poder de Deus em nome de Jesus para iluminar as pessoas que te conhecem e até aquelas que não te conhecem. Amém, amados irmãos? Que o Senhor Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Nós vamos aqui para os instantes finais. Temos aqui 4 minutos e eu gostaria de abrir o microfone para vocês.